Estou voltando aqui do futuro para dizer para você ficar até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que muita coisa você vai aprender sobre esse tema, garanto para você. Então fica firme, vai até o final, porque você vai aprender muita coisa. Então fica essa dica aí, voltei do futuro para te avisar. No vídeo de hoje vou falar sobre o dom profético manifestado em Ellen White. Será que ela foi uma profetisa? Ou, como dizem muitos por aí, uma doida varrida? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Gente, eu vou confessar para você, né? Você que está aí, sempre está me seguindo. Você viu que eu dei uma pausa aí recentemente, mas voltei e quero voltar com tudo, né? Estou gravando esta série sobre profetismo, então já temos 2 vídeos aí, você pode acompanhar os vídeos aí. Seria muito interessante você assistir, né? Por que estou gravando essa série? Estou gravando essa série para poder instruir, elucidar e orientar as pessoas sobre o dom profético, né? Existem muitas dúvidas sobre a manifestação do dom profético em Ellen White. Então, algumas pessoas, né, principalmente os críticos do Adventismo, falam muita besteira, mas muita besteira, porque não sabem como nós acreditamos, como nós entendemos a manifestação do dom profético, né? Então criam espantalhos e mais espantalhos sobre a nossa crença. Então, no primeiro vídeo eu tratei sobre o dom profético, depois a continuidade dos dons, né? E hoje eu vou falar sobre a manifestação profética em Ellen White. E eu confesso para vocês que eu pensei que seria um vídeo fácil, uma pesquisa simples, rápida, né? Porque todo adventista e pastor tem uma crença assim bem fundamentada no dom profético, né? Então, para nós é muito simples, porém, todavia, entretanto, quanto mais eu fazia pesquisa, gente, quanto mais coisas eu lia sobre Ellen White, eu fiquei cada vez mais vislumbrado, maravilhado com essa senhora, né? Que infelizmente existe um preconceito, né? Um julgamento sobre a pessoa, sobre a vida, sobre a obra dela, né? E no próximo vídeo que vou fazer, eu vou trabalhar sobre as críticas, né? O porquê as pessoas não aceitam Ellen White, os textos controversos, as frases, as coisas polêmicas. Então no próximo vídeo é uma defesa contra os ataques. Hoje, nesse vídeo aqui, é uma apresentação de uma pesquisa que fiz. Depois eu vou deixar para vocês essa pesquisa aí no grupo do Telegram, né, que você pode ter acesso lá, né? Então assim, hoje eu vou dizer o porquê nós adventistas acreditamos no dom profético de Ellen White, tá bom? Então aqui é uma apresentação de uma pesquisa que fiz, que deu trabalho. Como eu falei para vocês, eu pensei que seria muito simples, fácil, rápido, coloca os textos aqui, beleza? Mas gente, é tanta informação que eu ouso dizer o seguinte, né? Se ela foi usada por Satanás, como alguns dizem, né? Então Satanás errou feio, porque a contribuição teológica, a contribuição em tantas áreas que essa mulher trouxe para o movimento adventista e cristão também, e para não cristãos, é fantástico, é fora da curva, né? Então assim, preste atenção, é longa, pode ver que você já viu aqui que o vídeo é longo, né? Então não precisa assistir de uma vez, mas eu aconselho você, assista até o final, ouça as informações que eu vou passar aqui, que isso vai enriquecer, né, o seu conhecimento. E se você que está assistindo não acredita em Ellen White, não acredita, pelo menos me dê esse privilégio de apresentar a nossa crença, apresentar os fatos, apresentar as evidências do porquê nós acreditamos nela, né? Aí depois você pode tirar suas conclusões. Mas seria injusto da sua parte julgar ou não julgar o dom profético, né? Tem muitas pessoas que nem leem, nem assistem, apenas ignoram. Isso não é julgamento, né? Paulo fala que nós devemos julgar tudo e reter o que é bom. Então, peço a você a paciência, escute, né? Veja, depois acesse o arquivo aqui, que você vai ter todas as pesquisas. Eu vou deixar também a bibliografia de toda a minha pesquisa. Enfim, vocês vão gostar. O conteúdo ele é denso, ele é um conteúdo com muitas informações, tá bom? Então, sem mais delongas aí,
sem enrolação. Deixa eu até deixar meu celular aqui. Já no modo aqui para vibrar, para não tocar, né? É cedinho aqui, que ninguém vai me ligar tão cedo assim, né? Beleza, gente? Vou colocar na tela aqui e bora lá pra gente... Ó, meu PowerPoint. Ó, lembrando, dessa vez eu não ganhei PowerPoint, eu não ganhei... dos últimos, né? Era bonitinho aqui, imagem, blá, blá, blá. Então, tá bem simplesinho, mas tem as informações que são necessárias, beleza? Então, vamos lá. Chega de enrolação, Adriano. Bora lá. Vamos começar a fazer isso aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Bora lá. Introdução. Segura aí, gente. Bora lá. A relevância do dom profético continua sendo um tema vital na contemporaneidade. Contemporâneo, né? Especialmente diante da Nossa. Gente, é que agora cedo, né? Deixa eu falar pra vocês. Eu não fiz nenhum exercício. Agora cedinho, de madrugada. A boca tá travada. Vocês viram que eu tô com a cara inchada ainda, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, vamos lá. Calma, Adriano. Vamos começar de novo. Beleza? É que eu não posso editar, não tem tempo para editar o vídeo, né? Vai lá. Então eu vou ler aqui assim, ó. Acho que é melhor aqui, né? Porque é melhor. A relevância do dom profético continua sendo um tema vital na contemporaneidade, especialmente diante da proliferação de reivindicações proféticas modernas. Né? E nós estamos vivendo nesse momento aí do pastorzinho, né? Do profeta Mirim e tantos outros profetas. Né? E as pessoas saem de um extremo para o outro. Né? Qual o extremo? De ir para essas loucuras que aparecem aí na internet, né? Para outro lado de rejeitar tudo. Não podemos fazer isso, né? Profecia, no sentido bíblico, refere-se à comunicação direta e inspirada por Deus, designada para orientação espiritual, né? Exortação, edificação e correção da igreja. E eu tenho falado nos meus últimos vídeos aí que profecia ou profeta, o dom de profecia não é apenas prever o futuro, não é isso, né? E a gente tem, como alguns acabam associando os profetas do passado, que era aquele período de revelação de verdades, né? Então acredito que os profetas têm que ser igualzinho daqueles moldes, e não é bem assim. Eu disse para vocês num vídeo que o dom profético ele é dinâmico. Para alguns foi por escritas, outros apenas por exortação, outros duraram um tempão, outros duraram um curto período, né? Então o dom profético ele é dinâmico nesse sentido, ok? Historicamente, a continuidade do dom profético pós-período apostólico é questionado, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, né? E debatida amplamente por estudiosos contemporâneos, sendo fundamental avaliar cuidadosamente se Ellen G. White, né, atende os critérios bíblicos históricos rigorosos para uma genuína profetisa. É o que a apresentação de hoje, o vídeo de hoje, eu quero defender, né? Vamos lá. As escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse é o dom, é uma característica da igreja remanescente, né? Nós cremos, os adventistas, né, que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução, correção para a igreja. É isso, o dom é para isso, né? Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pelo qual deve ser provado todo ensino e experiência. Esse texto aqui, esse parágrafo aqui que eu li, é a nossa crença número 18, né? Que as pessoas jogam na internet, né? Como eu já reagi em vídeos assim, né? Pessoal, eles acreditam, é a crença fundamental número 18, eles acreditam que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia. E é um absurdo, um absurdo. Como eu falei para vocês, existem muitos espantalhos, né? E tem muito irmão adventista que não está sendo bem formado e enraizado na nossa crença, que acaba acreditando nessas bobeiras da internet, né? Então você que está aqui me assistindo, tomara a Deus que você busque nas fontes primárias aquilo que os adventistas acreditam sobre o dom de profecia, tá bom? Beleza, então vamos lá. Continuando. Fundamentação bíblica. Nós temos aí vários textos bíblicos, mas eu queria deixar 3 para vocês aqui. Deixa eu ver, são 3, né? Olha lá, Joel, capítulo 2, promete uma manifestação profética universal nos últimos dias, descrevendo o derramamento do Espírito sobre toda a carne, independentemente de gênero ou classe social. Verdade, né? O termo hebraico navá, né? É nabá porque em português, né? Mas navá. Traduzido como profetizar, sugere atividade inspirada diretamente por Deus. E aí eu tenho
a referência aqui para você entender, tá? Comentários acadêmicos, tá ok, beleza. Confirmam que Joel não limita cronologicamente o dom profético, indicando a sua validade até a consumação final da história. Então, nesse texto, nós encontramos evidência de que o dom de profecia ele ia permanecer até os últimos dias, ou até a consumação do século, quando Cristo voltar, né? Que aí não vai precisar mais de revelação, né? E quando eu falo revelação, eu não estou falando de revelação de novas verdades. Revelação no sentido de orientação, exortação, consolação para o povo de Deus, ok? Outro texto importante para nós, adventista, é Efésios capítulo 4. Paulo deixa muito claro lá, né, que há uma perpetuidade dos dons espirituais, incluindo a profecia, com o propósito de alcançar a maturidade plena da igreja em Cristo. Né? A palavra grega profetes, né, indica claramente indivíduos inspirados pelo Espírito Santo para orientar a igreja. Então, nós cremos nessa continuidade do dom profético. E um texto para nós elementar como movimento profético é Apocalipse, né? Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, verso 10, né? Reforçam a presença do testemunho de Jesus. E você sabe que é o testemunho de Jesus, né? Diz lá que aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Aí lá em Apocalipse 19 vai dizer que a fé em Jesus, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por que testemunho de Jesus? Né? Interessante isso. Quando Jesus ele subiu ao céu, ele prometeu o Paracletos, né? O outro consolador que ia testemunhar não sobre o Espírito, né? Mas sobre ele, Jesus, né? Então, ter o testemunho de Jesus é ter a presença do Espírito conduzindo você até Jesus Cristo. Então, o dom de profecia tem como objetivo testemunhar sobre Jesus, falar sobre Jesus, né? Então, no Apocalipse, os santos têm duas características, né? Duas, ó. São fiéis aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, têm o dom de profecia, que falam sobre Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Muito bem. Reforçam a presença do testemunho de Jesus, identificado como espírito de profecia, caracterizando o remanescente fiel nos últimos dias. Aí tem um comentário, né? Esclarece a importância escatológica do dom profético. Então, assim, eu estou trazendo evidências, né? Fundamentação bíblica para o dom de profecia nos últimos dias, ok? Vamos lá, vamos entrar em Ellen White, né? Contexto histórico do chamado profético de Ellen White. O que aconteceu? O que estava acontecendo quando Ellen White recebeu o dom profético? Foi do nada, assim? Vou falar aí com uma menina, tal, né? Veja que Deus sempre se manifesta, Deus sempre está ali conduzindo o seu povo, principalmente num período de confusão, de escuridão, de falta de entendimento, né? Quando o povo está se corrompendo, né? Ou melhor, né? Quando não tem profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então você percebe na história bíblica, quando o povo estava caindo em pecado, o povo estava indo longe para o caminho dos caminhos do Senhor, Deus sempre levantou um profeta para guiar o seu povo. E no contexto histórico que aparece em Ellen White, está tendo aí um reavivamento. As pessoas estão tentando buscar conhecimento e muitas coisas estão surgindo ali, né? É interessante, né? Que Deus trabalha, né? Mas o diabão também não descansa, né? Então ele criou muitas contrafações, muitos movimentos que estavam desvirtuando o povo de Deus, né? Então vamos lá. Bom, no contexto do século XIX foi marcado por profundas transformações sociais. Olha como estava a situação, ó. Tecnológicas, religiosas. Após as guerras napoleônicas, né, o mundo ocidental enfrentou rápidas mudanças tecnológicas com o advento do vapor, eletricidade e a expansão das ferrovias e comunicações via telégrafo. Então o mundo estava em expansão, as novidades, as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo, né? Paralelamente surgiram movimentos sociais significativos, como o vegetarianismo, olha lá, promovido por Sylvester Graham, campanha anti-escravagista liderada por William Lloyd Garrison e o movimento de temperança impulsionado pelo evangelista Charles Finney, né, um grande pregador. Nossa, excelente. Refletindo um intenso desejo tanto por reformas sociais quanto por um preparo
preparo espiritual para a segunda vinda de Cristo. Então perceba, gente, que esse cenário é onde surge Ellen White e as suas revelações, orientações para que o povo se voltasse à Bíblia e fizesse as suas reformas, né? Nós, adventistas, entendemos e dizemos que somos um povo reformista, né? Também usamos o termo restauracionista. Não somos um povo, aí que está o preconceito, exclusivista, né? O fato de orientar o povo, de ensinar o povo, de levar o povo para as Escrituras, isso faz desse povo um reformista, né? Um restauracionista, porque queremos restaurar as verdades da palavra de Deus. O movimento adventista surge nesse período, esse contexto de volta para as Escrituras, né? Essa busca pelo transcendente. As coisas estavam fluindo e muitas pessoas estavam buscando a verdade em lugares que não haviam, né? Vamos ver o próximo aqui? Esse período também foi caracterizado por notável interesse nas profecias bíblicas, olha lá, e na iminente volta de Jesus Cristo. Lembra, gente, que Daniel, quando teve as visões, o anjo falou assim, sela o livro, Daniel, porque isso é lá por tempo do fim. Lá no tempo do fim, o pessoal vai voltar às Escrituras, o conhecimento sobre as Escrituras, eles vão aumentar. Então será o momento de descelar o livro, não é para você, Daniel. Então esse momento aqui na história, no século XIX ali, está borbulhando, as pessoas estão buscando, né? E aí que acontece o movimento de Guilherme Miller, né? Um pregador batista que se destacou nesse contexto ao prever que Cristo retornaria em 22 de outubro de 1844. Evento conhecido como Grande Desapontamento. Após essa data não se cumprir, o movimento millerita fragmentou-se, resultando em diversos grupos religiosos, com interpretações distintas sobre o retorno de Cristo. Então, é daí que... veja assim, existia o grupo millerita, né, que tinha várias igrejas junto ali, porque a pregação de Guilherme Miller era empolgante, meu Deus, Jesus estava para voltar, né? E ele mostrava nas escrituras, usando a história, comprovando as profecias, ou as profecias comprovando a história, né? E isso empolgou muitas pessoas, houve um revivamento, né? As pessoas buscaram estudar, porém erraram, né? O evento não estava certo, né? E depois desse desapontamento, vários grupos religiosos se formaram, né? Esses grupos eram chamados de adventistas, né? Porque esperavam o advento de Cristo. Mas os adventistas do sétimo dia é um grupinho menor de todos, interessante isso, né? O grupinho menor se transformou no maior, né? Existiam os adventistas espirituais, os adventistas literalistas, adventista... Oi. Sumiu minha câmera aqui, gente? Peraí. O que aconteceu aqui? Ué? Voltou. Por que ela dormiu? Não entendi porque minha câmera dormiu. Mas tá bom, não vou poder cortar, né? Então vai seguir desse jeito aí, gente. Deixa eu voltar aqui, né? Muito bem, não sei porquê. Vai lá. Eu estava falando o quê? Dos adventistas? Ah, tá. Vários grupos chamados adventistas. Então, os adventistas do sétimo dia era o grupo menor daqueles grupos que entendiam que a data estava correta, mas o evento não era o retorno de Jesus, né? E começaram a estudar. E daquele erro vieram novas percepções sobre o ministério de Jesus, e principalmente no santuário celestial. Mas isso é para um outro momento, né? Muito bem, onde eu estou aqui, ó. Após essa data não se cumpre, após essa data não se cumprir, o movimento millerita fragmentou-se, resultando em diversos grupos religiosos, né? Ok. Algumas facções alegavam que a vinda havia ocorrido espiritualmente, né? Enquanto outras passaram a práticas religiosas extremistas. Verdade. Gente, se você ler o contexto, surgiu doido para todo lado, né? Muitas vezes marcados por intenso emocionalismo e visões apocalípticas equivocadas. Então, gente, era um caldeirão de pessoas tendo visões e pessoas praticando coisas absurdas, né? Então, estude um pouquinho sobre esse período e de todo esse caldeirão efervescente de emocionalismo e espiritualidade, surge uma garotinha, né, com visões também. Aí fala assim, nossa, é porque ela ficou emocionada também e entrou na onda, né? Não é Deus
tentando corrigir as loucuras que estavam surgindo, né? Então a gente tem que avaliar todas as visões, avaliar o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam pregando, para ver se realmente aquilo é do Senhor ou não, né? Mas as pessoas acabam ignorando tudo, né? Bora lá então, continuando. Contexto histórico, olha lá. Nesse cenário turbulento e confuso emergiram figuras como Joseph Smith, né, o fundador da Igreja de Mormons, né, que afirmava receber revelações diretas de Deus. Presta atenção no tipo de revelação, né? Ele recebeu direto de Deus, né, e que mais? E introduziu doutrinas controversas como o casamento plural. Então a gente tem que avaliar, ok, Deus falou com você, amigo, beleza, o que Deus falou? Não, agora pode casar com várias mulheres. Opa, isso vai contra as escrituras, né? Outros como Gemina Wixom, autodenominada como Amiga Universal. Eu li pouco sobre ela, né, mas é umas coisas estranhas ali, né? Declaravam ser encarnações divinas e ter recebido mensagens celestiais especiais, aumentando a confusão espiritual da época. Mas tinha várias pessoas dizendo que eram profetas, né? Que mais? Foi nesse ambiente de profunda crise religiosa e moral que Ellen Harmon, posteriormente conhecida como Ellen G. White, né, White por causa de James White, né, o marido dela, recebeu seu chamado profético em dezembro de 1844, com apenas 17 anos. Interessante, né? Segundo a história, existem várias literaturas, né, que você vai ver sobre isso. Antes de Ellen White aceitar o chamado, houveram duas pessoas, né, que teve a mesma visão que Ellen White depois vai dizer, que a primeira visão dela, né, ela fala para o pessoal, olha gente, eu tinha uma visão assim, assim, assim. E duas pessoas tiveram a mesma visão, só que esses dois homens, Hazenfoy e William Hazenfoy, dois homens que recusaram, falaram, não, a gente não quer, não quer, e o Espírito então se afastou dessas pessoas e caiu sobre Ellen White, né? Uma menininha, olha só, uma mulher, naquele tempo que não tinha voz nenhuma, né? Doente, 17 anos, dizendo que tinha visões, né? Olha como, tinha tudo para dar errado, tudo para ser rejeitado, né? Porque era uma mulher, como assim uma mulher naquele tempo falar, ensinar, né? E uma menina, 17 anos, e doente, né? Vocês vão ver que ela levou uma pedrada na cabeça e ela ficou mal aí por muito tempo. Mas enfim, ela teve uma visão, né? Diz aqui, ela teve a sua primeira visão que não introduzia novas doutrinas, olha, importante isso, né? Mas tinha o propósito de encorajar, guiar os adventistas desapontados de volta a uma fé centrada na Bíblia e no retorno literal de Cristo. Olha o propósito das visões dela. Não era para emocionar, não era para seduzir as pessoas, não era para trazer benefícios de riqueza própria. Quais foram as intenções das visões que ela teve? Fazer com que o povo voltasse à Bíblia, que o povo encontrasse conforto nas escrituras sagradas. Tá vendo, gente? É esse o propósito, né? Ela rapidamente se destacou pela clareza e coerência de suas mensagens, em forte contraste com os outros supostos profetas da época. Se vocês acham, gente, que o profeta Mirim aí fala asneira e tantas outras, aí vocês não viram que os profetas que existiam naquele tempo, né? Suas visões ajudaram a restabelecer a ordem e a sobriedade do movimento adventista nascente, né? Fortalecendo a esperança e a confiança de muitos seguidores abalados pelo desapontamento inicial, né? Essas informações eu tirei do livro Portadores de Luz, um baita de um livro assim, com toda a história, fantástico, eu recomendo para vocês, né? Vamos avançar. Infância e família. O que falar da família dela, né? Ellen Gold Harmon, né? Mais tarde Ellen White, nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorham, Maine, Estados Unidos. Se Deus quiser, quero dar um pulinho lá esse ano, se Deus assim permitir. Sua infância foi marcada pela simplicidade e dificuldade econômica, né? Características das famílias pioneiras da época. Filha de Robert e Eunice Harmon, Ellen nasceu em um lar profundamente religioso e foi educada em valores cristãos rigorosos, né? Eles eram metodistas, né? Pessoas aí que seguiam aí qual é o nome dele do metodista lá? Oh meu Deus, o cara famoso aí, gente fina pra caramba, né? Esqueci o nome do cara, do metodista. Deu um branco aqui. Vai lá, continua. Aos 9 anos, Ellen sofreu um grave acidente, atingido por uma pedrada lançada por uma coleguinha da escola, né? Sabe brincadeira de criança, né? Essa experiência traumática quase tirou sua vida, afetou
permanente a sua saúde e educação formal. Ela não conseguia mais na escola porque ela ficava tremendo, ela tinha muita fraqueza, né? A respiração dela também, né? E ela ficou deformada, né, por um certo período, depois foi voltando, normalizando o rosto, né? Imagina uma criança, né? E ela tinha uma irmã gêmea, né? Elizabeth, né? A partir desse incidente, sua vida se tornou mais introspectiva, voltando-se mais profundamente para questões espirituais, né? Ela tem muitos relatos, ela falando, né, que achava que Deus não amava ela sempre achava que Deus era um Deus tirano, né, que punia as pessoas. E no livro dela, Caminho a Cristo, é maravilhoso, né? Leia o livro, nossa, é desse tamanhozinho assim, ó, Caminho a Cristo, né? Como ela encontra a graça em Jesus Cristo. Fantástico, gente. E ela trouxe alívio para essa condenação, né, que havia sobre as pessoas, né, esse Deus tirano, né? Mas enfim, continuando. Ela diz o seguinte, ó: o golpe foi tão forte que fiquei atordoada e caí desfalecida ao chão. Minha recuperação foi lenta e exigiu muito cuidado. Isso teve um efeito sobre minha saúde que durou por toda a minha vida. É triste, né? Ela contando que o pai dela chegou em casa e olhou, não reconheceu a filha, sabe? Imagina. Eu como um pai ver um negócio desse e com certeza ia... Ai, que triste. Vamos lá. O que mais? A religiosidade dos Harmons, né, era típica da Nova Inglaterra, protestante, do século XIX, com forte influência metodista. A família frequentava regularmente as reuniões religiosas, enfatizando a importância da oração, estudo bíblico e a vida devocional doméstica, né, característica do povo americano daquela época, né? Meus pais, especialmente minha mãe, nos instruíam cuidadosamente sobre o temor de Deus e o dever cristão. Desde muito cedo aprendi a reverenciar o Senhor e buscar sua vontade em oração. Aí que é importante, né? Eu estou tentando lembrar o nome aqui do John Wesley. John Wesley é outro também que tinha fortes convicções, né, de um Deus severo, mas depois ele entendeu a questão da graça, né? Tardio, né? Vamos lá, o que mais? Aos 12 anos, Ellen participou de reuniões metodistas e durante as quais experimentou uma profunda conversão religiosa. Olha lá. A experiência despertou nela uma consciência aguda do pecado e uma intensa busca pela salvação pessoal. Que bonito, né? Olha lá, ela diz o seguinte: numa reunião campal metodista, senti um profundo despertar espiritual. Senti-me terrivelmente culpada, consciente da minha condição de pecadora e necessidade de salvação. Esta foi uma experiência crucial na minha vida religiosa inicial, né? É encontro com Cristo, né? Fantástico. Produção literária. Vamos ver. Agora vou apresentar para vocês a contribuição dela. Tudo que Ellen White fez, né? Tudo não, porque não ia caber aqui. Vamos lá. Produção literária em vida, ao longo dos seus 70 anos de ministério ativo. E aqui é uma coisa interessante, né? Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Gente, o tanto que ela viveu no período dela, que a previsão de vida, a estatística de vida, esqueci a palavra também. Agora cedo o cérebro não funciona tanto, né? Veio a palavra e fugiu aqui. A expectativa de vida era bem menor, sei lá, 40, 50 anos, e ela viveu muito mais que isso, né? E a gente entende que foi pelos conselhos, pelo regime alimentar dela, o regime de vida saudável, fez com que ela vivesse mais no período dela, né? Então é um exemplo aí a vida dela, né? Então vamos lá, que ela produziu cerca de 1000 páginas manuscritas, ou seja, escreveu na mão, gente, meu Deus, na mão, né? Aí algum falou assim: Ellen White, ela teve mais visão que João, ela escreveu mais que os autores bíblicos. E isso para eles usam como deboche. Eu vejo como um mérito, né? Olha quanto ela produziu, gente, o quanto ela contribuiu, gente, né? Isso é importante. Resultando em mais de 130 livros e panfletos, além de milhares de artigos publicados em periódicos religiosos. Aí você fala assim: mas ela não foi na escola? Ela não terminou o ensino superior? Como ela produziu tanto, né? Aí alguns vão falar assim: porque ela plagiou, ela copiou e colou, né? Outra acusação sem sentido, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa questão do plágio, né? Que Ellen White copiava as coisas e falava que era dela. Outra acusação imoral, né?
Muito bem, sua literatura foi traduzida por mais de 160 idiomas, olha só, e continua a exercer grande influência ao cristianismo global, especialmente em áreas como educação, saúde, família e escatologia. Veja quantas áreas ela contribuiu, né? Muito bem, obras como O Grande Conflito, né? O Caminho a Cristo, indico para você, e O Dejeto das Nações, eu preciso ler de novo, já li 3 vezes, preciso ler de novo, né? Reviver, né? Conselhos sobre saúde, muito bom. Educação, fantástico. Você que é educador, precisa ler esse livro, né? Tem sido utilizados amplamente por instituições educacionais e de saúde ao redor do mundo. É verdade isso, ó. Moldando significativamente práticas educativas e médicas, tanto em contexto religioso quanto seculares. Isso não tem como negar, ok? Os Adventistas do Sétimo Dia têm uma contribuição enorme nessas áreas, graças a Ellen White. Não. Graças ao dom profético manifestado em Ellen White e, claro, graças à vida de serviço desta mulher, né? Ok? Sua produção literária também teve impacto em figuras destacadas fora do contexto adventista, influenciando líderes religiosos, intelectuais e até autoridades civis em vários países. Eu vou deixar essas pesquisas tudo no grupo do Telegram, tá? No link vai estar na descrição aqui. Então você vai ter acesso à minha pesquisa. Muito bem, evidências e fenômenos observados durante as visões. Agora, no slide passado, a produção literária, né? A ampla produção dessa mulher, né? Então, isso são argumentos. Você que está assistindo aqui, eu estou mostrando a vida dela, a produção dela, para que você, então, tome uma decisão ou faça um julgamento mais honesto, né? Do que aquilo que ela fez, se realmente ela foi uma doida varrida ou realmente houve um dom, uma manifestação do dom profético, né? Então vamos agora para evidências sobrenaturais das visões, né? As alegações do dom profético de Ellen White baseiam-se em manifestações objetivas documentadas, né? Então isso não foi inventado, tem documentos de relatos e provas das pessoas observando o que acontecia com ela, né? Além da aceitação teológica, claro, né? Diversos relatos históricos oferecem evidências físicas incomuns, comparáveis aos sinais descritos na Bíblia, né? Assim como Daniel, João e tantos os profetas tinham uma manifestação, o êxtase que eu falei nos vídeos passados, né? O êxtase profético, né? Continuando. Quando ela entrava em visão, o que acontecia, né? Ellen White exclamava repetidamente glória, glória, glória ao entrar em visão, né? Era uma mania ou um costume dela quando ela era tomada em êxtase. Ela falava glória, glória, glória e entrava em êxtase, né? Muito bem. Inicialmente perdia as forças, seguida de ganho súbito de vigor sobrenatural. É louco isso, né? Permitido um movimento ágeis e graciosos, né? E alguns tentavam mexer nela e não conseguiam, né? Ela ia andando pelo lugar, apontando, falando, né? E as pessoas tentavam segurar ela e não conseguiam, né? Tem no livro O Grande Movimento Adventista, de John Loughborough, que ele relata as visões. Muito interessante isso. Imobilidade e percepção. Durante as visões, nenhum ser humano conseguia mover ou alterar a posição de seus braços e mãos. Imagine só, uma menina fraca, uma jovenzinha fraca, e os homens não tinham força para poder movimentar ela, né? Permanecia os olhos abertos, com expressão vívida, sem piscar nem perceber o ambiente ao redor, né? Teve um doutor que estava lá que não acreditava nas visões, que era loucura, né? Porque todo mundo está tendo visão, né? Então, havia muitos céticos, e a gente tem que ser cético, né? Existe o ceticismo da fé, não diz assim o doutor Rodrigo Silva, né? Então ele pegou uma lamparina de querosene e aproximou nos olhos dela, assim, ó, aquela fumacinha que arde, né? E ela não se mexia, nem piscava, né? Então havia algo sobrenatural acontecendo ali, né? Não era o natural, era um sobrenatural acontecendo, né? A ausência de respiração, isso aqui tá impressionante, gente. Não respirava durante todo o período das visões, que podia durar vários minutos enquanto mantinha pulso normal e cor saudável. Ah, pastor, mas por que acontecia? Não sei. A questão aqui, gente, é essa evidência sobrenatural, né? Então, o que estava acontecendo ali não era um fingimento, não era algo humano acontecendo, tinha algo sobre-humano acontecendo. Esse é o ponto, né? Que quando ela estava em revelação, algo sobrenatural, acima da razão estava acontecendo. Entende? Esse é o ponto.
Médicos confirmaram essa ausência de respiração, algo humanamente inexplicável, como eu falei para vocês, né? Que mais? Relatos de testemunhas. O que nós temos? O John Loughborough, que eu falei para vocês, né, relatou cerca de 50 visões observadas, destacando os fenômenos descritos acima, né, que é sobre o que eu falei lá, né, dos olhos, mexia e tal. Né. O Dr. Kellogg, testemunho ocular de 1853, confirmou a ausência da respiração durante as visões de até 30 minutos. E aí, qual é o recorde mundial de ficar sem respirar? Ellen White chegou a 30 minutos, e você? Né? Não tente esse caso, né? Ok. Vamos lá. Correspondência bíblicas. Importante, vamos lá. Fenômenos como perda inicial de força, vigor sobrenatural, ausência de respiração e a inconsciência do entorno são comparáveis aos relatos bíblicos das visões do profeta Daniel. Então é comparável, né? Correspondência bíblica aí. Como eu falei, força em comum. Em 1845, Ellen White teve uma visão de quase 4 horas, durante o qual segurou uma Bíblia grande, pesando cerca de 8 quilos e com o braço estendido por longos períodos. Né? Essa imagem tem na internet, um desenho, né? Que ela está com a Bíblia assim, né? Levantando alto, pesada. E eu vi uma Bíblia dessa, né? Eu vi uma Bíblia, tem no Centro White aqui daqui do Brasil, né? E ela fraquinha, levantando, imagina, e ela folheava a Bíblia e colocava, ela não olhava para a Bíblia, né? E ela ia apontando os textos bíblicos, né? Interessante, presta atenção, gente. As visões que ela teve, as revelações, era para fazer para o povo voltar para a Bíblia. Não é tipo assim, gente, segue eu, olha, eu sou a profeta, olha, doe para a profeta, a profeta tem a palavra final, olha, entendeu? Não é a igreja de Ellen White, não sei, interessante, ela poderia ter usado essa influência, né, para criar uma igreja de Ellen White, mas ela sempre era um movimento profético, era um grupo que estudava a Bíblia. Gente, voltem para a Bíblia. Não use meus escritos como fonte de doutrina. E tem muitos, né, que não entendem a nossa crença e falam assim, mas Ellen White não deveria ter falado para o povo lá as doutrinas corretas? Não, porque é interessante isso. Ellen White fazia com que o povo ia para a Bíblia e encontrasse na Bíblia as respostas e não usasse as suas revelações como fonte de verdade reguladora ou autoritativa para as doutrinas, mas a Bíblia é a norma de fé e prática que nós temos como uma adventista, né? Não os escritos de Ellen White, ela nunca trouxe para si essa responsabilidade. E isso as pessoas falam besteira, porque nós não acreditamos nisso, né? Ellen White sempre levou o povo para as escrituras, né? O que mais? Precisão extraordinária, né? Enquanto segurava a Bíblia, ela recitava os versículos bíblicos corretamente de memória. Uau, né? Com outra mão, apontava precisamente para os versículos na Bíblia, sem olhar diretamente, confirmando pelas testemunhas presentes, né? Loughborough diz que as pessoas olhavam o texto que ela ia apontando na Bíblia, né? Ela fazia assim e apontava na Bíblia, né? Que ela estava levantando, e eles falaram, ela está falando certinho o texto, e ela folheava, incrível, sem olhar para a Bíblia, né? Impacto histórico espiritual das visões. Gente, eu vou apertar um pause aqui, porque eu vou no banheiro e já volto. Tô apertadinho, bebi bastante água, né? É rapidinho, ó, você nem vai perceber, ó. Aí, voltei, você nem percebeu. Voltei e tomei água, né? Vamos lá. Impactos históricos e espiritual das visões, né? O que causou as visões? Vamos lá. Clica aqui, vamos lá. Primeira visão em 1844, não sabemos exatamente a data, né? Mas foi depois do grande desapontamento, né? É uma visão bonita, né? Não tem como colocar a imagem aqui, mas se você procura a primeira visão de Ellen White na internet, é aquele caminho estreito, né? As pessoas indo, né, em direção à luz, né? Alguns olhavam para trás, iam caindo, né? Enfim. Conhecida como a visão do caminho estreito, ocorreu após o grande desapontamento e trouxe conforto aos adventistas mileritas, né? Então ela diz assim, gente, vamos continuar, vamos investigar, vamos estudar, continuemos avançando com as reformas, com entendimento, né? Alguns abandonaram a fé, né? Foi tristeza, né? Realmente foi um período triste, lamentável. Alguns perderam propriedades, fazenda, vida, né? Alguns perderam a vida. Foi um momento triste, né? Para nós é marcante de forma positiva porque nós avançamos no estudo da Bíblia. Mas também é uma lembrança triste de pessoas que se decepcionaram, né? E acabaram cometendo absurdos aí, né?
É um aprendizado, Avançando. Visão retratou um caminho iluminado que levava os fiéis a Jesus e ao céu, fortalecendo espiritualmente os seguidores, né? Aceitação e crítica. Vocês acham que ela foi aceita? Ela temos uma profeta. Não, gente, demorou para as pessoas falar assim, opa, peraí, essa menina aí tem algo diferente, né? Não foi aceitando aí como muitos fazem hoje em dia, né? Então, como que foi? Depois que ela relatou a visão, né, essa visão, que lembra, essa mesma visão foi dada para outros que rejeitaram, né? Muito bem. Muitos mileritas aceitaram suas visões como genuínas manifestações divinas, né? Porque estava tendo muita visão, então tem muitos que foram no embalo, né? Então, assim, alguns reconheceram, porém, todavia, entretanto, né? Ao mesmo tempo, houve críticas desde o início, levando à aplicação criteriosa dos textos bíblicos, né? Que tem que ser segundo a Bíblia, né? Se não falar segundo a lei ou testemunho, né? Sobre as obras, olha, vamos ver os frutos dessa menina, né? Se ela fala, enfim, se ela os mandamentos, a Bíblia, enfim, tiveram que provar os espíritos, né? Tá certinho eles, né? Muito bem. Periódicos opositores como Message of Truth dos anos 1850, né, questionaram duramente seu ministério. Então, o próprio movimento adventista ali, né, que ainda não tinha os adventistas do sétimo dia, né? Então, 1844, até formar o proto-adventismo ali, com a instituição em 1863, houveram muitas críticas, né? Então, não aceitaram de pronto, assim, as visões de Ellen White. Tá certo, né? Muito bem. Os adventistas investigaram cuidadosamente as evidências, concluindo pela autenticidade das visões com base na harmonia bíblica e na qualidade moral das mensagens. Aqui é importante, né? Porque, rapaz, o que tem a pessoa acertar o CPF? Sabe, tem que ter um propósito. Gente, o dom de profecia, escuta aqui você, okay, ó. O dom de profecia, lembra, é para exortar, edificar, consolar a igreja. Não é para trazer benefício próprio ou para fulano, ciclano, beltrano, né? Então tem que ter uma intenção, tem que ter algo moral, tem que ter algo de espiritual que conduza as pessoas para o reconhecimento do pecado, né? Para a fidelidade. É esse o ponto do dom profético, né? Ok? Vamos lá, avançando. Os fenômenos físicos incomuns, as capacidades extraordinárias demonstradas e o impacto positivo das visões e mensagens de Ellen White levaram a Igreja Adventista a reconhecer historicamente seu dom profético como genuíno, autenticamente divino. Então, gente, houve um processo, houve uma investigação, houve uma apuração e aquilo, né? Se for contrário à Bíblia, se passou pelo filtro da Bíblia, nós temos que aceitar, né, gente? Então, assim, pastor, mas vocês só acreditam que Ellen White tem um... Não fale besteira, né? Hoje tem pessoas tendo dom profético? Sim, tem. Agora, no mesmo molde de Ellen White? Não, talvez não. Não tem gente escrevendo como ela escreveu em tantas áreas, né? O momento que nós estamos vivendo é um outro tipo de momento, então eu entendo que existe um outro tipo de ministério profético que está para acontecer, ou que já está acontecendo entre nós, né? Então, assim, a gente precisa de uma Ellen White hoje? Acho que não. A gente precisa de um tipo de Moisés hoje? Não. Um tipo de Elias? Então, entende? Temos que entender o contexto de hoje para que entenda que tipo de ministério profético se levantará. Claro, quem passar pelos moldes da revelação bíblica, né? Claro, né? Muito bem. Então, parem de dizer, e vocês acreditam que só Ellen White tem um dom de profeta. Besteira. Vamos lá. Profecias específicas cumpridas, né? Aí eu quero agora responder algo. Que profecia ela se cumpriu, né? Porque tem que se cumprir, o profeta tem que prever futuro, nem sempre é assim, mas vamos lá. Previsão da guerra civil, temos aqui ela falando sobre a guerra, o contexto, né? Em 12 de janeiro de 1851, 3 meses antes do início da Guerra Civil Americana, Ellen White teve uma visão profética em Parkville, Michigan, né? O que acontece? À época havia a expectativa geral por um acordo pacífico entre o norte e o sul dos Estados Unidos, não sendo consenso e o quê? E eclosão da guerra, né? Conteúdo da profecia. Ellen White anunciou publicamente que uma guerra terrível estava prestes para começar. Especificou que o sul se rebelaria contra o norte e que jovens daquela igreja seriam convocados e morreriam nos combates.
Ela afirmou que o conflito seria longo e extremamente duro. Está aqui o texto, né? O cumprimento. Né? Olha lá. Em abril de 61, a guerra teve início, durando 4 anos, deixando 600 mil mortos. Né? Membros daquela congregação perderam filhos na guerra, confirmando especificamente a predição feita por Ellen White. Né? O Dr. Judith Rice, presente naquela reunião, posteriormente confirmou o cumprimento literal das palavras. Então temos uma aí. O que mais? Outra. Incêndio em Barrel Creek, destruição da casa purgadora em 1902. O contexto. Ellen White advertiu sobre os juízos eminentes caso a instituição adventista em Barrel Creek não se reformasse, especialmente o sanatório e a editora Review and Herald, né? Porque eles estavam publicando um livro que era totalmente contra as crenças, né? Era sobre panteísmo, uma coisa assim. E Ellen falou, gente, se vocês não mudarem, pararem com isso, vai acontecer. E aconteceu lá. Em agosto de 1902, escreveu que a calamidade viria sobre a editora caso não houvesse reforma imediata. Né? Conteúdo da profecia. Descreveu um anjo com uma espada de fogo indicando destruição iminente. Cumprimento. Em 30 de dezembro de 1902, apenas 13 meses após o aviso, um grande incêndio destruiu completamente a instalação da Review and Herald. Né? E aconteceu mesmo, né? Um evento do mesmo ano, o sanatório Barrel Creek já havia sido destruído por outro incêndio devastador. Posteriormente, ambas as instituições foram realocadas conforme a orientação subsequentes de Ellen White. O jornal Detroit Journal, de 1903, destacou que Ellen White havia previsto esse incêndio com antecedência. Né? Então aí tem pessoas de fora aí comprovando a profecia dela, né? A ascensão do espiritismo moderno. Gente, para nós é tão comum hoje assistir aí na internet aí, Harry Potter, essas questões espirituais, né, de espiritismo. E no tempo dela, gente, era um absurdo, era algo assim chocante, né? Mas ela falou sobre essa ascensão do espiritismo moderno, né? Em 1850, o fenômeno espírita estava em fase inicial com as irmãs Fox, em Nova York, né? Considerada por muitos como fraude passageira. Lembra das batidas, né, das portas lá? Procura essa história, muito interessante, né? As pessoas conversavam com um barulho, né? Então eles batiam na porta e aí a porta respondia, a parede respondia, né? Coisa louca sobre isso, né? Conteúdo da profecia. Ellen White profetizou que o espiritismo se espalharia e enganaria multidões, coisa que é um absurdo isso, naquela época era um absurdo, ganhando popularidade global como movimento religioso, mas que seria uma armadilha de Satanás. Isso está lá no livro Primeiros Escritos. Né? Cumprimento. Na segunda metade do século XIX, o espiritismo moderno se popularizou amplamente na América e Europa, influenciando milhões de pessoas, personalidades importantes como Abraham Lincoln e Arthur Dowell. E é interessante, né, que o Allan Kardec, o Evangelho de Allan Kardec, como se espalhou isso daí. E naquele tempo, gente, era um absurdo. Assim como era um absurdo quando ela falou assim que os protestantes iam estender a mão para o catolicismo romano, que isso chocou a época, né? E hoje o que nós mais vemos é isso, né? O espiritismo se estabeleceu como fenômeno religioso mundial, confirmando precisamente sua predição. E hoje tem muitos protestantes aí com filosofias e ideias espíritas, né? Imortalidade da alma, essas coisas assim, né? Profecias pessoais de curto prazo, né? Profecias mais no âmbito dela, né? Caso dos dissidentes Sargent e Robbins. Ellen White recebeu uma visão revelando que os dois homens abandonariam totalmente a fé caso persistissem em seus ataques ao movimento adventista. Os dois rejeitaram a advertência e anos depois apostataram completamente, confirmando a exatidão de profecias. Eu estava lendo, tem muitas profecias, né? Tem um livro aí, Profecias Surpreendentes da Casa Purgadora, que fala muito sobre as profecias que ela dizia, né? Olha isso, vai acontecer isso, olha, cuidado com isso, olha, vai acontecer isso, e acontecia, né? O caso do ministro, o Tchaikovsky, né? Ellen White advertiu o Tchaikovsky a não abandonar a organização da igreja, prevendo que ele morreria sozinho e abandonado caso insistisse. Triste. E o que aconteceu? Ele saiu da denominação e anos depois, faleceu em condições exatamente conforme predito, isolado e esquecido. Né? Triste.
Outras profecias e evidências contemporâneas. Vamos lá, o que mais? Os eventos escatológicos atuais. Ellen White previu tendências como o fortalecimento do papado, eu falei para vocês, né? A união das igrejas protestantes, o ecumenismo, olha só, degradação moral crescente, calamidades naturais e debates sobre o Estado laico e religião, temas atuais. Ela já falava que ia acontecer esse tipo de união, né? E na época, quando ela falou isso, os outros falaram, para, besteira, impossível. Nós, fundamentalistas, né? Nós que nascemos numa nação protestante, vamos estender a mão para o catolicismo e abraçar o espiritismo. Você é louca, mulher, você é uma doida varrida. E o que está acontecendo hoje? Aconteceu já, né? Muito bem, o que mais? Previu, inclusive, os perigos dos raios-x, olha lá, logo após a sua descoberta, antes dos riscos serem conhecidos pela ciência médica. Olha lá, até do raio-x ela falou que isso era mal. Gente, é o que eu falei pra vocês, eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu pensei que era fácil, mas tem muita coisa. Nossa, o universo do mundo de Ellen White, as suas obras, a contribuição, é muita coisa. Agora eu entendo, gente, quando a casa publicadora, os teólogos vão falar sobre Ellen White e seu ministério, todos os livros são grossos, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, é impressionante a quantidade de coisas que essa mulher, ela se envolveu, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo, é isso, tá? Avaliação contemporânea, né? Segundo estudos, há pelo menos 50 situações preditas por Ellen White que já ocorreram ou estão se realizando atualmente. Né? O que mais? Elevando o número de predições cumpridas atesta a credibilidade profética. Né? Lembra que Deuteronômio fala que tem que se cumprir aquilo que o profeta falou. Né? Muito bem. Conclusões sobre as profecias de Ellen White. O cumprimento fiel das profecias específicas feitas por Ellen White reforça significativamente a reivindicação de sua inspiração divina. Né? Esses eventos concretos e documentados satisfazem critérios bíblicos rigorosos para a autenticidade profética. O que mais? O teor edificante e os frutos positivos de sua vida e ministério confirmam seu papel como profetisa genuína. Não é assim que a gente tem que ver os frutos, a vida da pessoa? Gente, ó, eu sempre falo isso. Vocês podem, críticos que estão nos assistindo, vocês podem dizer, não, ela não recebeu o dom profético, não, isso aí não tem nada a ver, mas vocês não podem negar como essa mulher foi uma mulher de Deus. A sua vida, a dedicação, ela morreu pobre, né? Pobre não no seguinte miserável, né? Mas no sentido assim, ela poderia ter ficado rica, mas ela investiu em escolas, o seu dinheiro, hospitais, né? Estudo para grandes pessoas que hoje, né, tem nomes aí, o Dr. Kellogg, né? Quem que pagou os estudos dele, né? Enfim, é uma mulher que serviu as pessoas, né? Pelos frutos os conhecereis, né? Então eu pergunto para vocês, podem dos figos saírem abrolhos? Não é assim? Ela falou sobre saúde, e como falou sobre saúde, meu Deus, porque um profeta ia falar sobre saúde, porque é importante, né? Então vamos lá. Reforma de saúde. Ellen White impulsionou uma grande reforma de saúde no século XIX, enfatizando dietas vegetarianas, exercícios físicos, hidroterapia e prevenção de doenças, né? Ellen White apenas copiou as coisas da época, né? Gente, John Calvino fala assim, se há verdade de Deus. Então, se naquilo que a pessoa está falando tem verdade, então tem verdade de Deus. O fato do profeta usar verdades que estavam no local para poder direcionar o povo a essa verdade é a função do profeta. Lucas não fez essa pesquisa, não pegou aquilo que era de melhor sobre a vida de Jesus e escreveu. Ellen White sobre saúde, orientando o povo. Gente, a gente tem que fazer uma reforma, tem que parar de comer isso, tem que fazer isso, exercício, tal. Fantástico, né? E vocês que estão nos assistindo não podem negar que os adventistas do sétimo dia, quando vivem as orientações do dom profético de Ellen White, vivem mais e mais com qualidade. Se isso não é divino, o que é? É diabólico? Então não sei, né? O que mais? Sanatório de Barrel Creek, em 1866, né? Sob sua orientação, tornou-se internacionalmente famoso pela medicina integrativa e preventiva, atraindo pacientes ilustres, né? E eu li sobre isso, né? Vieram pessoas famosas, né, de outros países da Europa para se tratar nesse sanatório, né? Muito bem. Influência em John Harvey Kellogg, né? Bem conhecido aí com os sucrilos Kellogg Craigs, não é isso?
apesar de posterior afastamento da igreja, infelizmente, né? Ele ficou tão assim cheio dele, cara. Porque o cara, pensa num cara inteligente, né? Que ele começou a achar que Deus estava nele, Deus estava nas coisas, na natureza, aí virou aquela questão do panteísmo, que foi um dos motivos de pegar fogo na editora lá, que ela falou, gente, não publique o livro desse homem. Esse livro não tem coisas erradas aí, né? E ele tinha tanta influência no movimento, né? Porque ele era importante, famosão, né? E Ellen White pagou os estudos desse garoto, cara, ajudou esse garoto, né? Esse garoto deu esse... pisou na bola, né? Mas enfim, acabou se afastando dos caminhos do Senhor e tal, né? Atribuiu a sua inspiração inicial aos conselhos de Ellen White, é verdade. Depois ele virou contra, né? Olha só que mal agradecido, cara, mal agradecido. Sempre teve, né? Mal agradecido na história, né? O que mais? Rede Adventista Mundial de Saúde, atualmente mais de 80 hospitais nos Estados Unidos, centenas globalmente, incluindo a renomada Universidade de Loma Linda, pioneira em transplante cardíaco infantil. Não tem como negar, gente. Contra fatos não há argumentos. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles são o que são na área de saúde pelo dom de profecia. Não tem como vocês negar isso, né? É do diabo isso? É uma estratégia do diabo para enganar as pessoas e tirar da verdade. Será, gente? Será? O que mais? Reconhecimento internacional. A OMS reconhece a contribuição adventista para a saúde pública, especialmente em prevenção do tabagismo e promoção nutricional. É fato. Contra fatos, não há argumentos, né? E a obra referencial dela, né? O livro Ciências do Bom Viver, assim, dos livros dela, esse Ciências do Bom Viver, é um livro que te ajuda a ver as coisas boas da vida. Tipo, como ter uma mente mais saudável, uma vida familiar saudável, né? É um livro equilibrado. Ciência do Bom Viver, você precisa ler, né? Considerado um clássico da saúde holística, né? Usado amplamente, mesmo fora da comunidade adventista. É verdade, né? Não fala sobre religião, fala da ciência do bom viver. Se você quer viver de forma boa, leia esse livro, né? Muito bem. Educação. Ellen White falou sobre educação, pastor? Falou sobre educação. Profeta falando sobre educação, né? Vamos lá. Fundação em princípios educacionais. Ellen White inspirou a criação do primeiro colégio adventista em Barrow Creek College em 1872, defendendo uma educação integral, né? Física, mental e espiritual. E hoje, gente, a educação adventista é referência no mundo. É coisa do diabo? Será? Ou é o dom de profecia manifestado num grupo de pessoas para orientar e ajudar as pessoas nos últimos dias? Gente, olha só, que argumento vocês querem? Que mais? Inovação metodológica, defendeu um método interativo, né? Trabalho manual, educação agrícola e formação do caráter desde a infância, né? Nossos colégios, né? Nossos internatos. Quantas histórias eu ouvi já sobre isso. Eu estudei no colégio adventista, né? Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Nós estamos passando por uma situação assim, né? Minha filha estudou no colégio adventista e depois num colégio que não é adventista, né? A diferença é gritante. A diferença é gritante, meu Deus do céu. Impacto mundial. Atualmente, a rede educacional adventista é a segunda maior rede educacional protestante global. 9 mil instituições, cerca de 2 milhões de estudantes, presença em 165 países. Isso é coisa do diabo? Isso é coisa do diabo? Não, nem sempre quantidade é símbolo de coisa boa, mas é a qualidade. E aí? Temos quantidade e temos qualidade. Será que isso não é um ponto positivo, gente? Pelo amor de Deus. Né? Reconhecimento acadêmico, né? O livro Educação, fantástico. Né? 1903, citado por educadores não adventistas como sendo 50 anos à frente do seu tempo. E é verdade, eu falo para vocês, Ellen White, o dom de profecia fez com que Ellen White e seus escritos, né, ajudassem o movimento adventista. Escuta uma coisa. Se tirar Ellen White, o dom de profecia do movimento adventista, primeiro que as nossas doutrinas, se você tirar Ellen White, as doutrinas permanecem, porque era um grupo que estudava as doutrinas, né? Claro, Ellen White participou. E ela de alguma forma influenciou, ó. Mas se você tirar Ellen White, as doutrinas permanecem em pé. Mas se você tirar Ellen White, tudo isso, né? Essas coisas, educação, saúde, faria com que a igreja não fosse o que é hoje. Então, você vê que é uma unidade aí, né?
Vamos avançar. Rapaz, a minha filha acabou de acordar. Deixa eu dar um oi pra ela e já volto aqui. É um pause, você nem vai perceber. Pausei. Voltei, que você nem percebeu, né? Filantropia e ação social. Até nisso, vamos ver. Vamos lá. Benevolência sistemática, né? Em 1877, Ellen White incentivou o sistema de dízimos e ofertas para ajudar diretamente os pobres necessitados, além da obra evangelística, né? Hoje o movimento adventista está em vários países porque nós não somos congregacionalistas, né? O dízimo, as ofertas são distribuídas, né? Para que outras pessoas que necessitam sejam alcançadas, né? O que mais? Missões humanitárias, apoio direto e a iniciativas sociais, como missões urbanas, alimentação, abrigo para indigentes, né? Isso em Chicago no início do século XX. Fantástico, né? Tem muita coisa, meu Deus. A ADRA, né? Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos de Assistência, né? Presente em 118 países. Ajudou cerca de 20 milhões de pessoas anualmente, né, desde dados de 2020, né? Aqui no Brasil, né, a ADRA ajudou demais ali o Sul com as enchentes, em tudo que é lugar, a Igreja Adventista, pela graça de Deus, com a instituição, com a agência da ADRA, ajuda as pessoas, né? E de onde surgiu isso, né? De onde surgiu? Projetos humanitários, desenvolvimento sustentável e resposta em desastres, verdade. Influência reconhecida por autoridades externas, né? Relatos históricos reconhecem o impacto positivo das missões adventistas em áreas pobres, né? Na África, na Ásia, desde o fim do século XIX. O que mais? Finança e administração. Ellen White escreveu sobre dinheiro? Claro, pastor. Pedia dinheiro para todo mundo, né? Rouba dinheiro dos outros. Será que é isso? Será que é isso? E aqui tem uma coisa interessante, né? Como ela escreveu sobre a organização, né, do tempo, dos recursos, né? Vamos lá. Orientação financeira ética. Enfatizou honestidade financeira, simplicidade, evitar dívidas e gastos supérfluos. Olha só que profeta, né? Agora pega os profetas de hoje em dia, o que fazem, né? Implementação do dízimo, né? Como eu falei para você, o sistema financeiro baseado em dízimo permitiu a expansão global, ok? Olha lá, sem patrocínios externos, né? Impacto financeiro e duradouro, capacidade de manter instituições, editoras, escolas, hospitais, mídia, sem corrupção significativa. E aí que eu falo para vocês, não há corrupção na Igreja Adventista? Gente, é mentira, né? Onde há ser humano, há corrupção, né? Mas o sistema que foi feito ajuda para que isso seja controlado, né? É o que nós vemos, né? Porque, pergunto para vocês, e os escândalos? Escândalos na instituição adventista. Tem coisas erradas por aí? Com certeza, né? Mas você vê muito pouco, né? Ok, um dos grupos religiosos mais financeiramente sólidos, com alto índice de fidelidade, né? Mais ou menos 90% dos membros, é fantástico. Educação financeira familiar, conselhos para ensinar economia, generosidade e modéstia às crianças, promovendo prosperidade saudável e altruísta. Gente, Administração Eficaz, o livro dela, leia, quantas instruções, meu Deus, quantas orientações, né, em vários aspectos da vida. Se isso não é um papel do profeta, é o que, gente? É isso que você está vendo na mídia aí, né? É o que eles querem comparar, né? E aí eles pegam, gente, os profetas de outras denominações aí, esses doidos aí que fizeram tanta coisa e falaram tanta bobeira e colocam a Ellen White no mesmo balaio. Isso, gente, isso é de uma maldade, né? De uma desonestidade intelectual tremenda, né? Psicologia e bem-estar, né? Eu estou até lendo aqui um livro dela, Mente, Caráter e Personalidade. Hoje você vê tantos psicólogos falando algumas coisas que são algo assim inovadores, né? E você vê já a senhorinha já falando lá no século XIX sobre essa saúde mental, né? Incrível, né? Abordagem holística da psicologia, conceitos avançados sobre saúde mental, emocional, antecipando princípios hoje consagrados pela psicologia da saúde e terapias integrativas. Ela já falava sobre isso, né? Conselhos psicológicos modernos. Né? Destacou-se no quê? Conexão mente e corpo, né? Nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aquilo que afeta o corpo afeta também a mente, né? Efeitos psicossomáticos, né? Essa palavra não usa mais, né? De ansiedade e culpa. Benefícios psicológicos de paz interior, esperança, confiança espiritual, né? Lembra do livro Ciência Bom Ver, né?
Fatores mentais, né? O capítulo, muito bom, muito bom. O que mais? Educação e psicologia infantil. Tem um livro, Educação da Criança. Meu Deus do céu, vocês precisam ler isso aí. Vocês que vão ser pais ou são pais, eu e a Poliana tivemos esse exercício de ler, né? Propôs respeito à individualidade, pensamento crítico, evitou punições severas, verdade. Alguns olham Ellen White, né, como uma pessoa maquinada, uma senhora amorosa, né? Princípios alinhados com teorias psicológicas contemporâneas, né? Reconhecimento acadêmico. Vocês podem dizer que Ellen White não é profeta, mas é uma teóloga, não tem como. É uma teóloga que coloca muitos teólogos hoje no chinelo, né? Nem no chinelo, na unha encravada do dedinho, né? Estudos como da doutora Simon destacou que Ellen White, como pioneira na compreensão integrada da natureza humana, contribuiu para a moderna psicologia holística. Fantástico. Resultados quantitativos e reconhecimentos externos. Então vamos lá. Diante de tudo isso que falamos, quais são os resultados práticos do dom profético manifestado em Ellen White e nas suas obras, né? Medicina. Hospitais adventistas atendem milhões anualmente, adventistas têm expectativa de vida superior, isso é verdade, você pode procurar, né? Somos referência na vida saudável. O que mais? Na educação, milhões recebem educação integral de qualidade, benefícios inclusive para não adventistas. A bênção do dom profético não é só para a igreja adventista, né? Mas estende para toda o mundo, não é isso, né? Abraão não foi chamado para ser bênção para outras nações, né? Muito bem. Filantropia. A ADRA atinge milhões em crise humanitária ao redor do mundo. O que mais? Finanças. O sistema financeiro adventista opera de forma sólida, né? Sustentável e ética sem subsídios governamentais. Tá vendo aí? Ó? Permitido manter mais de 20 mil pastores mundialmente. Olha que avanço. Psicologia. Programas adventistas de bem-estar mental hoje são replicados inclusive em clínicas seculares, enfatizando o equilíbrio emocional e espiritualidade saudável. Fantástico. Frutos e legados proféticos. Pastor, rapaz, o senhor falou que ia ser longo o vídeo. É longo mesmo, porque tem muito conteúdo. Eu estou impressionado, né? Porque é uma pesquisa que eu fiz e tem muita coisa que ficou de fora. Mas muito. Eu fiz um resumo do resumo do resumo, né? Para que você que está assistindo possa ter elementos para poder pesar e julgar se Ellen White foi inspirada por Deus ou não. Ela é uma doida varrida, né? O que mais? Ellen White promoveu ações que geram impactos sociais concretos, né? Hospitais, escolas, ok. Sistema financeiro sólido, ok. Programa de ajuda humanitária, né? Ok, como eu falei, educação emocional. Conforme Mateus 7,20, né? Pelos seus frutos conhecereis. Os resultados práticos e benéficos do ministério de Ellen White são evidências fortes, segundo adventistas, da autenticidade do seu dom profético. A antropóloga doutora Muriel Porter comentou que Ellen White antecipou desenvolvimentos científicos e sociais do século XX, refletindo sua amplitude de visão. Muita coisa. Mais coisa, pastor? Tem. Convicção total da inspiração divina. Tá? Vamos ver as declarações que ela falava sobre ela. É importante, né? O que ela falava sobre ela. Vamos lá. Em 1875, após 30 anos de ministério, Ellen White declarou firmemente sobre suas visões e mensagens. Ou Deus está ensinando sua igreja, repreendendo seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Ó, ela falando, ó, esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Eu acredito nisso também. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz um selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Então você pondera. E aí? O que mais? Com essas declarações, ela afirmou claramente que não havia possibilidade intermediária ou trivial para sua origem e suas visões. Eram sobrenaturais de Deus ou de Satanás. Então veja, pelos seus frutos, não é assim que a Bíblia fala? Que frutos? São frutos bons, positivos? Então é de Deus. Né? Tal afirmação sugere honestidade dela, né? Transparência e disposição para o exame rigoroso de sua mensagem e à luz das Escrituras. Que profeta hoje, né? Que faz um desafio? Procure a minha vida, investigue a minha vida, meus frutos, né? Vejam se são frutos para a eternidade ou não. Pede para algum profeta fazer isso hoje aí. Né? Uso frequente da expressão foi mostrado. Né?
Ellen White frequentemente atribuía suas revelações diretamente a Deus, usando expressões como em visão, Deus me mostrou, fui arrebatado em visão, foi me mostrado que... Então ela dizia claramente que foi Deus que estava revelando para ela, né? Estima-se que essas frases apareçam mais de 2000 vezes em seus escritos, indicando convicção clara da inspiração divina, né? Ela não tinha dúvidas, né? Exemplos concretos incluem, né? Como Deus me mostrou em visão o caminho do povo do advento, né? A primeira visão dela, né? Fui me mostrado de algo de grande importância que devia acontecer, né? Em 1849, que mais? Na noite passada o Senhor me deu uma visão que devo transmitir-vos. Ellen White explicitamente negou que suas mensagens fossem opiniões pessoais, né? Ela diz o seguinte, ó: tenho uma mensagem de grande peso de Deus para o seu povo. Não escrevo um artigo expressando meramente minhas próprias ideias. São o que Deus revelou em visão. Preciosos raios de luz emanados do trono. Então, vamos dizer, é de Deus, né? E aí o pessoal pega as frases polêmicas e fala, tá vendo como isso pode ser de Deus? No próximo vídeo vamos falar sobre isso, tá? Relutância em ser chamada de profetisa é algo muito comum dos profetas, não, sabe, humildade, né? Vamos lá. Embora reconhecer ter o dom profético, Ellen White preferiu o título mais amplo de mensageiro do Senhor, né? Alguns me chamaram de profetisa, mas eu nunca pretendi esse título. Minha obra inclui muito mais do que uma palavra profética significaria. Eu me considero uma mensageira enviado para falar em nome de Deus. Ellen White ressaltava que sua missão incluía não apenas profecias, mas também ensino, né? Aconselhamento, saúde, educação, família, jovens, abrangendo diversos aspectos da vida cristã. Ela mencionou uma orientação específica recebida no início do seu ministério. Ela diz o seguinte, ó: nos primeiros dias de meu ministério foi-me dito, não se chame a si mesmo de profetisa, você é uma mensageira do Senhor. Obediente ela, né? Essa atitude humilde é semelhante à dos profetas bíblicos que aceitaram o chamado com relutância, como Moisés e Jeremias. Dedicação exclusiva e firme ao chamado profético. Pastor, quanta coisa. Segura aí, vamos lá, estamos descendo a ladeira. Seus diários e cartas revelam um compromisso integral com uma missão profética. Deus tem me mostrado coisas em visão para ajudar seu povo e vou cumprir minha missão firmemente, né? Mesmo diante as críticas ou dúvidas, reiterava com firmeza: tenho que entregar o que Deus me manda, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ellen White compreendia a gravidade de suas afirmações proféticas, né? Demonstrando seriedade espiritual e ética. Eu arriscaria minha salvação pessoal, afirmando falsamente que esta obra é de Deus? De modo nenhum. Eu sei quem tenho crido e sei que ele me chamou. A convicção, não tinha dúvida. Em seu último pronunciamento público, em 1909, enfatizou que seu objetivo foi sempre levar pessoas às Escrituras. Irmãos e irmãs, eu recomendo vocês este livro. O dela? Não, a Bíblia. Tá vendo? A Bíblia. Ela sumia. Gente, quando você lê os escritos dela, ela some. E Cristo é revelado. Não é assim que João Batista falou? Não é importante que ele cresça e eu diminua? Resumo das declarações e implicações. Vamos descendo a ladeira. Então, analisando suas declarações pessoais, observamos que Ellen White cria sinceramente que suas visões eram provenientes de Deus, colocando sua própria vida espiritual em jogo. Olha lá. Expressava-se claramente como porta-voz de mensagens específicas sobrenaturais, utilizando a expressão foi mostrado. Não. Manteve humildade quanto aos títulos, preferindo identificar-se como mensageira, embora não negasse o ter o dom profético. Preservou fielmente a sua missão até o fim da vida, vivendo corretamente com os ensinamentos que pregava. Interessante isso, né? Para os adventistas, essas características correspondem ao perfil dos verdadeiros profetas bíblicos, cuja credibilidade se confirma por uma vida pessoal íntegra e dedicada a Deus. Ellen White viveu modestamente, com simplicidade, altruísmo e integridade até o fim. Está vendo aí? O que reforça a credibilidade de sua reivindicação profética. Suas declarações nunca buscaram exaltação pessoal, mas sempre apontaram as pessoas para Deus e a Bíblia, refletindo convicção genuína em sua missão. E conclusão? Chegamos, pastor, chegamos na conclusão. E olha que ficou um monte de coisa fora, né? Conclusão, vamos lá. Se você não entendeu nada até agora, fica aqui comigo. Vamos lá. Conclusão. Ao longo desta apresentação, examinamos com rigor os fundamentos bíblicos, contexto histórico,
manifestações sobrenaturais, as profecias cumpridas, o impacto institucional e os testemunhos pessoais que cercam o ministério de Ellen G. White. Frente a essas evidências, a conclusão lógica e coerente é que o dom profético se manifestou de forma legítima em sua vida. Agora você tem que provar que tudo isso é mentira, que tudo isso é contra a Bíblia. Então tá aí um desafio grande para você, amigão. Ellen White não apenas reivindicou o dom com sinceridade, mas teve uma vida e obra provada à luz dos princípios de Isaías 8, né? Mateus 7 e Deuteronômio 18. Né? Você tem que provar que isso é mentira. Né? Testes que ela consistentemente passou. Sua fidelidade à Bíblia, sua humildade diante ao chamado, os frutos positivos do seu ministério e a precisão profética documentada demonstram que a atuação não se trata de fanatismo, fraude ou engano, como muitos querem colocar sobre ela, né? E mais, ao contrário de muitos pretensos profetas de sua época, Ellen White não buscou poder ou prestígio. Fantástico isso. Ela viveu modestamente, dedicou-se incansavelmente à missão, impactou milhões ao redor do mundo e orientou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para uma atuação global ética, saudável, educativa, solidamente cristã. Rejeitar a autenticidade de seu dom exige ignorar ou relativar centenas de evidências convergentes. Né? Eu apresentei algumas para vocês aqui. Bíblicas, históricas, médicas, sociais, espirituais. Seu legado não apenas resistiu ao tempo, mas floresceu, confirmando as palavras de Jesus. Pelos seus frutos o conhecereis. E por fim, o dom profético prometido por Joel, né, capítulo 2, deveria se manifestar nos últimos dias. Então, a vida e obra de Ellen White se apresenta como um forte cumprimento dessa profecia. Não como substituição à Bíblia, como sempre falamos aqui, mas como um eco fiel de suas verdades, guiando o povo de Deus ao arrependimento, à santidade e à esperança do breve volta de Cristo. Uau! Meu Deus do céu! Que privilégio poder gravar esse vídeo. Espero que esse vídeo aí alcance pessoas que têm dúvidas sobre o ministério de Ellen White, né? Nós estamos aí com mais de 1 hora de vídeo só falando um resumo do resumo sobre a obra, não, sobre a manifestação do dom profético na vida de Ellen White e as obras e a contribuição desta mulher, desse dom para todo o movimento adventista e para quem não é adventista também, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe, te ajude a julgar com sabedoria, né, se Ellen White é uma profeta de Deus ou não. Né? Evidências, tem muitas aqui. Agora, existem evidências ou tentativas de evidenciar erros, de colocar ela como uma pessoa má, como uma pessoa doida, como uma pessoa racista, como plágio, como maçom e tantas outras acusações e besteiras que falaram sobre ela. É esse o tema do nosso próximo vídeo. Vamos tentar entender como interpretar Ellen White, né? E o porquê as pessoas têm dificuldades de aceitar o dom profético dela. Tá bom? Então, nos vemos, se Deus permitir, num próximo vídeo. Gente, merece uma curtida, merece a sua inscrição no canal, né? E o teu compartilhamento aí para os seus amigos, tá? Então, nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo, não sei. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Estou cansado, mas valeu a pena. Valeu.